pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Anderson mais uma vez. Nós vamos dar continuidade à matéria do 7º ano. E o que a gente tem para falar agora é sobre raiz quadrada aproximada. Tá? Então ainda vamos fazer raízes quadradas aproximadas de números racionais. Então, por exemplo, se eu tenho 4 e quero fazer a raiz quadrada de 4, eu sei que é 2. Se eu tenho 9 e quero fazer a raiz quadrada de 9, eu sei que é 3. Raiz quadrada de 16, eu sei que é 4. Agora, por exemplo, se eu tenho a raiz quadrada de 20, eu esbarro num problema do qual eu não tenho essa raiz quadrada, porque a próxima raiz quadrada que eu vou ter vai ser a raiz quadrada de 25. Então, qual o número eu posso obter aqui desta raiz aqui? Então, se eu tenho essa raiz quadrada, o que eu acabei de falar para vocês? Primeiro eu vou ter que ver qual é a raiz quadrada exata que eu tenho menor. Então, a raiz quadrada exata que eu tenho menor do que o 20 vai ser o 16. Então, a raiz quadrada de 16 é uma raiz quadrada exata. E a maior do que o 20 vai ser a raiz quadrada de 25. Tá? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que este resultado desta raiz quadrada, ela vai estar justamente entre a raiz quadrada de 16, que é o 4, e a raiz quadrada de 25, que é o 5. Então, a raiz quadrada de 20 vai ser uma raiz que vai estar entre 4 e 5. Tá, mas aí como é que eu vou saber, então, qual é a raiz quadrada que vai estar entre... qual vai ser exatamente a raiz quadrada de 20? Para saber isso, eu vou ter que fazer 4,1, porque eu aumentei uma casa decimal e vou elevar esse número aqui ao quadrado. Ou seja, vai ser 4,1 vezes 4,1. 4,1 vezes 4,1 vai dar 16,81. Então, ó, a gente vê que esse 16,81 é até próximo do 20. Então, eu poderia dizer que o resultado disso seria aqui bem próximo do 20, seria 4,1. Porém, eu vou ter que testar o próximo. Vou ter que testar o 4,2. Então, sempre vou aumentando uma casa decimal, vou elevar ao quadrado, então eu vou ter 4,2 vezes 4,2, e isso vai dar 17,64. Então, olha só, a gente vê aqui 4,2 ele se aproximou mais do 20. Então, a gente tem aqui o 4,2 como melhor resposta em relação à raiz quadrada de 20 do que 4,1. Só que aí, vamos ver se o 4,3 chega ainda mais próximo do 20. Então, 4,3 elevados ao quadrado é a mesma coisa que 4,3 vezes 4,3. E isso aqui vai dar 18,49. Então, olha só, o 4,3 ele chegou mais próximo do 20, porque o resultado dele elevado ao quadrado deu 18,49. Então, 4,3 seria um resultado melhor do que o 4,2. Vamos continuar testando aqui. 4,4 elevado ao quadrado, ou seja, 4,4 vezes 4,4. E isso aqui vai dar 19,36. Então, ó, 4,4 já é melhor do que o 4,3. Então, o melhor candidato aqui seria o 4,4. Vamos testar para 4,5. 4,5 ao quadrado é 4,5 vezes 4,5. E isso aqui vai dar 20,25. Então, olha só. Esse daqui, ele não serve pra gente, porque ele ultrapassa o 20. Então, a gente não pode levar o 4,5 em consideração. Então, o mais próximo daqui que a gente tem seria o 4,4, que ele não ultrapassa o 20. Então, vocês podem dizer que a raiz quadrada de 20 é aproximadamente 4,4. Então, ó, o que vocês vão ter que fazer? Achar a raiz quadrada menor, achar a raiz quadrada maior. E quando vocês acharem a raiz quadrada menor, vocês vão começar sempre botando uma casa decimal a mais e testando esse número elevado ao quadrado. 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5. Quando ultrapassar, a gente para e pega o anterior. Então, ultrapassou o 4,5, ele ultrapassou os 20. Como ele ultrapassou 20, ele não serve para a gente, então nosso resultado vai ser 4,4. Então, toda vez que vocês quiserem achar uma raiz de número racional e esse número não tiver uma raiz exata, vocês conseguem fazer a raiz aproximada desse número. Certo? Vamos olhar agora um outro tópico. Então, gente, o próximo assunto que a gente tem aqui é a expressão numérica nos números racionais.
Só que a ideia dos números racionais e dos números inteiros e dos números naturais é a mesma. Então, ó, vocês vão ter sinais de associação e também terão as operações. Então, as ordens elas têm que ser seguidas. Então, ó, eu tenho o primeiro sinal de associação, que é o parêntese, depois eu tenho colchetes e tenho as chaves. Então, necessariamente, eu tenho que seguir essa ordem se esses sinais aparecerem. Então, o primeiro sinal de associação que eu tenho que resolver vai ser o parêntese. Depois, o segundo sinal de associação que eu vou resolver vai ser o colchete. E, por fim, terceiro e último sinal de associação vai ser as chaves. Eu também tenho uma ordem para seguir. A ordem qual seria? Seria começar a resolver tudo que está dentro do parênteses, começando pela potenciação ou pela radiciação. Então, se eu comecei dentro do parênteses e encontrei uma potenciação, eu tenho que começar por ela antes, por exemplo, da multiplicação ou da adição. Então, se eu seguir a ordem do sinal de associação, também sigo a ordem das operações. Então, a primeira operação, as primeiras operações, são duas, que eu tenho que começar, é a potenciação e radiciação. As duas segundas, né, posteriores à potenciação e radiciação, que eu vou começar a fazer, seria a multiplicação ou divisão. E, por fim, as duas últimas operações seriam a adição e a subtração. Então, ó, potenciação e radiciação, multiplicação e divisão, adição e subtração. Nesta ordem que eu tenho que resolver, igual era a ordem dos números inteiros, igual era a ordem dos números naturais. Então, essa ordem eu tenho que seguir. Tá? O que vai ser diferenciado é que, em vez de a gente encontrar números naturais ou números inteiros, né, positivos e negativos, nós vamos encontrar números racionais, que vão ser números descritos em forma de fração ou até mesmo em forma decimal, tanto positivo quanto negativo, e aí a gente vai ter que fazer essa mesma aplicabilidade aqui para os sistemas, ou melhor, para as expressões que envolvem números racionais. Vamos ver um exemplo aqui. Então, gente, olha só, aqui a gente tem uma expressão numérica envolvendo números racionais. Esse exemplo aqui que nós vamos resolver agora. Então, ó, eu tenho colchete, tenho parênteses, tenho subtração, tenho adição, tenho multiplicação, tenho potenciação, certo? Então, como é que eu vou começar a fazer? Eu vou começar a resolver dentro dos parênteses. Eu tenho esse e esse. Então, eu vou resolver esses dois aqui. Então, ó, eu tenho dentro desse parênteses adição e dentro desse parênteses subtração. Então, como é que eu vou fazer aqui para resolver isso aqui? Eu vou botar umzinho aqui embaixo, né, já que aqui era um número inteiro e aqui era uma fração. Então, eu ponho um aqui embaixo, faço a MMC entre 1 e 2, como sempre, né, que eu fizer a MMC entre 1 e 2, sempre vai ser o outro número, exceto 1. Então, o MMC entre 1 e 2 vai ser o próprio 2. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 2. Se eu peguei e multipliquei esse 2 por 1, eu tenho que multiplicar o numerador também. Assim, se eu peguei e multipliquei esse 2 por 1, eu tenho que multiplicar pelo numerador também. Aqui é a mesma coisa. Vou botar 1 embaixo, 1 e 3. O MMC vai ser 3, então embaixo tem que ser 3. Então 3 vezes 1 para dar 3 e 1 vezes 3 para dar 3. E a mesma coisa, eu vou fazer a multiplicação aqui. Então, ó, essa expressão, ela vai ficar assim agora. Eu vou repetir esse 1/2. Menos. E aí, dentro desse parênteses, eu já vou fazer aqui a multiplicação. 2 vezes 1 vai dar 2. Mais 1 divididos por 2, que afinal de contas o MMC é 2. Fecha o colchete vezes 6 menos 2 divididos por 3. Tá? Então, ó, 2 vezes 1 deu 2, 1 vezes 1 deu 1, 3 vezes 2 deu 6, 1 vezes 2 deu 2. Então, ó, aqui eu vou botar agora, resolvendo essa adição e essa subtração nos numeradores. Então, aqui eu vou repetir o meio, menos 2 mais 1 deu 3, então eu fiquei com 3 meios. Ele está elevado ao quadrado ainda.
fecha o colchete, vezes 6 menos 2 vai dar 4 terços. Beleza, agora eu tenho que resolver esse colchete, né? Então, o que está dentro desse colchete é uma potenciação. Então, essa potenciação eu tenho que resolver. Então, na potenciação, o que eu vou fazer? Eu vou repetir esse 1/2 que está dentro do colchete. Então, 1/2 eu vou repetir, menos... Como essa potenciação está elevada ao quadrado, então o 3 vai ficar elevado ao quadrado e o 2 vai ficar elevado ao quadrado também. Então, vai ficar 3 elevado ao quadrado e 2 elevado ao quadrado. Fecha o colchete, vezes 4 terços. Isso vai ser igual. Então, vou repetir o meio. E agora eu vou botar, vou subtrair do resultado dessa potenciação. 3 elevado ao quadrado vai dar 9. 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Fecha colchetes, vezes 4 terços. Agora eu vou ter que resolver dentro desses colchetes aqui. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer o MC entre 2 e 4. Como 2 e 4 são múltiplos, vocês podem levar em consideração, quer dizer, o 4 é múltiplo de 2, podem levar em consideração, então vai ser o maior deles. Então o MMC vai ser 4. Professor, eu não penso assim. Tudo bem, vai lá, faz o MMC entre 2 e 4. Põe ele lá fatorando simultaneamente e vocês vão chegar que o MMC entre eles vai ser 4. Tá? Faz aí, se não conseguir pensar assim nesse exato momento, posteriormente vocês até vão pensar assim. Mas se não conseguir pensar nesse exato momento agora, vocês podem fazer que vocês vão ver que vai dar 4. Então aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 1, porque 2 vezes 2 dá o 4. 4 vezes 1 vai dar o 4. Então eu vou ter aqui agora que a minha expressão vai ficar 2 vezes 1, 2. Menos 1 vezes 9, 9. E o denominador é 4, afinal de contas é o MMC. Isso tudo dentro do colchete, vezes 4 terços. Então, eu vou ter aqui que 2 menos 9 vai dar menos, afinal de contas o 9 é negativo, menos 7 quartos, vezes 4 terços. Aí aqui na multiplicação a gente pode aplicar a lei do cancelamento. Corta, corta, aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 1. Professor, eu não consigo fazer a lei do cancelamento. Eu posso multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador? Pode, sem problema nenhum. Aí só que no final vocês vão ter que simplificar. Então aqui eu tenho menos 7 vezes 1, vai dar menos 7. 1 vezes 3 vai dar 3. Logo, o nosso resultado aqui, dessa expressão numérica inteira, vai ser menos 7 terços. Então, essa expressão toda gera um valor, um número racional, menos 7 terços. Não necessariamente sempre vai ser um número racional, pode ser um número, pode ser que gere um número inteiro, por exemplo. Tá? Mas aqui, como o número inteiro ele faz parte do conjunto dos racionais, então vai aqui gerar sempre um racional. Então, essa é uma expressão numérica, certo, gente? Agora a gente vai ver uma expressão algébrica. E a gente vai conseguir ver a diferença entre uma expressão algébrica e uma expressão numérica. Então, pessoal, agora a gente tem para ver aqui uma expressão algébrica. O que é uma expressão algébrica? Bem, toda vez que a gente fala sobre álgebra, a gente está falando sobre um número do qual a gente desconhece. Então, se a gente desconhece esse valor, mas a gente tem que calculá-lo, a gente costuma chamar essa parte da matemática de álgebra. Então, essa expressão algébrica ela vai ter uma coisa a mais, ela vai ter uma incógnita, uma coisa que a gente desconhece, tá? Uma interrogação nessa expressão. Então, aqui, para ilustrar o que é uma expressão algébrica, nós só vamos ver a expressão algébrica agora, não vamos trabalhar com ela ainda, nesse exato momento. Então, para ilustrar uma expressão algébrica, o que a gente tem? A gente imagina que isso aqui seja uma balança. Sei, muito bonita. Professor, você desenha muito bem, parece Picasso, quase lá. Então, olha só, eu tenho aqui uma balança do qual eu tenho 4 cerejas,
né? Não dá para falar que é maçã, porque é pequenininho. E eu tenho aqui 2 pesos de 50 gramas cada um. Eu sei, é pesada essa cereja, tudo bem. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai montar uma expressão que represente essa situação. E essa expressão vai ser uma expressão algébrica. Porque num determinado momento, só de olhar assim, sem fazer cálculo nenhum, a gente desconhece o valor, né, do peso das nossas cerejas. Como a gente desconhece o valor desse peso, ela vai ser uma incógnita para a gente. Então, geralmente, nós botamos X, né, ou Y, geralmente, mas pode ser qualquer outra letra, para as nossas, que nós chamamos de incógnitas. Tá? Então, essas incógnitas, elas vão ser letras do qual nós vamos representar o número. Então, essas letras, na verdade, não são letras, e sim números, porque a gente desconhece o valor de algo e aí a gente põe uma letra. Ah, professor, como aqui está falando de cerejas, poderia botar o C? Poderia, sem problema nenhum. Tá? Então, como que a gente vai representar essa expressão algébrica, essa situação numa expressão algébrica, desconhecendo nesse exato momento os pesos das nossas cerejas? Então, como a gente tem a cereja, vamos chamar o X de peso, tá? Então, peso da cereja. Então, o X vai ser o peso da cereja. Então, cada cerejinha, ela vai ser um valor X. Supondo, claro, que todas as cerejas têm o mesmo peso, tá? Como elas têm o mesmo peso, vamos chamar de X, então, o peso de cada uma das cerejas. Então, como é que eu vou representar isso? Se eu tenho que X é o peso da cereja, eu vou ter que X mais X mais X mais X. Tá? Supondo que as 4 cerejas têm o mesmo peso. E isso vai ser igual a 50 mais 50. Então, para a gente só representar essa situação em uma expressão numérica, a gente vai ter isso aqui. Então, x mais x mais x mais x, somado 4 vezes, vai ser 4x. E isso vai ser igual a 50 mais 50, 100. Então, essa expressão aqui, a gente não vai resolvê-la nesse exato momento. Mas essa expressão aqui é uma expressão algébrica. Então, olha só, qual é a diferença dessa expressão para a expressão numérica que a gente acabou de ver? A expressão algébrica sempre vai ter uma incógnita. Sempre vai ter uma letra que vai representar algo do qual a gente desconhece. Então, se eu tenho uma incógnita, se eu tenho uma letra na expressão, ela não é uma expressão numérica, e sim passa a ser uma expressão algébrica. Então, algebrismo, né, é quando a gente desconhece algo e utiliza as incógnitas para resolver essa nossa situação. Tá? Existe um outro nome para as incógnitas que a gente pode chamar de variáveis. Mais para frente vocês vão ver que vamos chamar de variáveis, principalmente quando a gente fala de função. Nesse momento, a gente vai chamar ela de incógnita. Então, as incógnitas introduzidas nas expressões nos tornam uma expressão algébrica. Existem outros exemplos, tipo, o dobro de um número. Se o número for x, o dobro desse número, né? Aqui a gente pode botar os exemplos. Ó, exemplos. O dobro de um número. Você sabe qual é o número? Se você não sabe qual é o número, então o dobro de um número vai ser 2x. Então seria um exemplo. Um outro exemplo. A terça parte de um número. Eu sei qual é o número? Não, não sei. Eu posso botar aqui, por exemplo, y no lugar agora do x, não botar x. Então, nesse caso aqui, é só para vocês identificarem e começarem a entender mais a parte de álgebra. E aí a gente vai começar a trabalhar com vocês sobre equações, como resolver, os métodos mais fáceis, tá? Agora, o mais importante é que vocês identifiquem o que é uma expressão algébrica e o que é uma expressão numérica e consigam aí diferenciar uma da outra e resolver as expressões numéricas e se adequar, se adaptar, compreender, começar a se familiarizar com as expressões algébricas para que a gente possa futuramente trabalhá-las melhor. Certo? Então é isso, a gente fica por aqui hoje. Estudem e até a próxima.